Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma parte 4 daquele vídeo que eu estava falando sobre os eunucos. Eu vou até mudar o título depois, 1 de 4, 2 de 4, etc. E depois eu continuo falando sobre o paulinismo, tá? Tem também a trindade que eu estou falando há tempo que eu ia fazer algumas lives, mas eu acabo adiando. Mas é porque, pessoal, nesse meu esboço aqui sobre os eunucos, eu esqueci de colocar aqui a visão de Joséfo. Flávio Joséfo era um historiador judeu do primeiro século, ele participou da Guerra Romana, então ele é uma referência para a gente ver como que eles entendiam essas questões de eunuco naquela época. Será que é o mesmo entendimento que eu falei aqui no meu esboço? Que eu mostrei aqui para vocês o entendimento dos rabinos, ó, que o eunuco era um homem afeminado, que não gostava de mulher, ou que tinha aparência feminina. Aqui, ó. Isso aqui todas são as informações rabínicas, tá? Será que Joséfo corrobora com esse entendimento ou ele refuta? Vamos analisar junto. Eu separei aqui alguns trechos de Joséfo para a gente poder ler. Primeiro aqui quando Joséfo fala de Daniel. Daniel e os amigos dele. Ele fala assim, ó. Quando viram que o eunuco estava disposto a servi-los, aqui é o chefe dos eunucos, tá? Continuaram a insistir e conseguiram dele permissão para experimentar, pelo menos por uns 6 dias, essa maneira de se alimentar e depois continuá-la, se não causasse alteração na saúde deles. Então aqui ele está falando do quê? De saúde. Isso aqui é muito importante para a gente entender o contexto aqui. Caso fosse notada alguma mudança em seus rostos, retomariam a antiga nutrição. Então aqui é que nem a Bíblia fala, que Daniel pediu permissão para comer a comida deles mesmo, né, dos hebreus, e não as iguarias da Babilônia. Ele, que é o chefe dos eunucos, consentiu. E depois de constatar que não somente eles não se apresentavam mal, como ainda pareciam o que, ó, mais fortes, isso aqui é importante para a gente entender, tá? Mais fortes, força física, e robustos também, força física, musculoso, forte, que os outros moços da sua idade, alimentados com as comidas da mesa do rei, continuou sem temor a tomar para si o que era destinado a eles e alimentá-los do modo como desejavam. O corpo deles tornou-se mais belo e mais apropriado para o trabalho, mais apropriado para o trabalho, e a sua inteligência mais pronta e capaz, porque não era enfraquecida pelas delícias que tornam os homens efeminados. Fizeram grande progresso na ciência dos egípcios e dos caldeus, particularmente Daniel, que se dedicou também à interpretação dos sonhos, e Deus o favorecia com revelações. Então o que ele está dizendo aqui? Que como Daniel e seus amigos não comeram da mesa do rei, eles não se tornaram efeminados, como os outros jovens faziam. Só que aqui tem um problema aqui, pessoal. No entendimento de Joséfo, efeminado não é o efeminado como eu mostrei ali na citação do Talmud para vocês. Aqui efeminado é fraco. É uma pessoa que não tem uma boa saúde, não consegue trabalhar. Por isso que ele fala aqui, ó, o corpo deles tornou-se mais apropriado para o trabalho, mais forte, mais robusto. Então aqui quando ele usa esse termo aqui, efeminado, para se referir a Daniel, ele está falando que Daniel, eles não ficaram fracos, como ficavam os outros membros da corte, lá dos eunucos. Tanto que aqui tem um outro exemplo, ó, quando os israelitas vão brigar lá com outro povo na época dos juízes de Israel. Ó, esse oráculo deixou-os assustados. No entanto, não os fez mudar de ideia e recomeçar a guerra, por causa dos tributos que os israelitas recebiam daqueles povos e porque as delícias os haviam tornado tão efeminados que o trabalho agora era insuportável. Não havia mais entre eles nenhuma forma de república. Então o que ele está dizendo aqui? Como esses povos pagavam tributos para os israelitas, eles ficavam comendo bastante, então eles ficavam preguiçosos. Porque então a gente entende que aqui o termo efeminado para Flávio Joséfo não é o efeminado que a gente entende hoje em português, é uma pessoa que tem traços femininos. Efeminado para Joséfo é literalmente um fraco ou um preguiçoso. Então ele está aqui dizendo que os israelitas receberam tantas delícias, né, desses povos vizinhos aqui, ó, delícias, que eles ficaram efeminados, ou seja, preguiçosos. Não tem aquela conotação sexual como tem no português, tá bom? Então aqui nós já matamos o primeiro ponto. Para Joséfo, efeminado era um fraco ou um preguiçoso, alguém que não era apto para um trabalho, tá bom? Agora, sobre eunuco, olha o que ele fala aqui, ó. Nada, porém, é mais surpreendente do que se ver que um homem, cujo espírito e corpo eram tão efeminados, quisesse atribuir-se a força e a coragem de Marte, perdão, aqui não é eunuco ainda não, é sobre efeminado, e enganar os espectadores, mudando a todo momento de personagem, como os autores de um teatro. Aqui mais uma vez ele está criticando os homens que eram preguiçosos ou fracos, tá? Ele compara até com atores de um teatro. Agora sobre os eunucos, essa partezinha aqui, ó. Deve-se fugir e ter horror aos que se tornam eunucos voluntariamente. Opa, agora aqui corrobora com o que eu falei naqueles vídeos para vocês.
Se um eunuco é um homem castrado, como a gente entende no popular, quem que ia querer ser castrado voluntariamente? Já analisaram isso? Ninguém, né, pessoal? Ah, eu sou um homem, acho que eu vou querer me castrar, vou pedir para alguém cortar minhas genitárias. Então isso não existe. Então aqui ele fala claramente, ó, ele está repudiando o comportamento de homens que se tornaram eunucos voluntariamente. E assim perderam o meio que Deus lhe deu de contribuir para a multiplicação dos homens. O que ele está falando? Que esses homens não vão multiplicar. Porque além de terem procurado, quanto estava neles, diminuir-lhes o número e serem de algum modo homicidas de criança, aqui Joséfo chama eles de homicidas de criança porque eles não engravidaram ninguém, tá, pessoal? Joséfo era um pouco homofóbico, tá? Eu já mostrei para membros aqui do canal como ele muda algumas coisinhas na visão dele, tá? Inclusive esse vídeo eu ia fazer para membros, tá? Eu só não fiz porque, como eu já abordei o assunto, deixa aí que quem sabe seja de utilidade pública. Então se torna de serem de algum modo homicidas de criança, das quais poderiam ter sido os pais, não poderiam cometer tal ação sem ter antes machucado a pureza da própria alma. Note que em nenhum momento ele fala de corpo aqui, ó, se castrar fisicamente. Pois é fora de dúvida que se ela não se tivesse efeminado, aí aqui pode ter o mesmo sentido ali que eu falei acima, enfraquecido. A alma deles ficou enfraquecida, efeminada. Eles não teriam posto o corpo num estado que os assemelha às mulheres, tá? Então aqui assemelha não quer dizer que seja assemelhado fisicamente através de uma castração. Ou se assemelha aqui que ele está falando, é porque os homens ficaram femininos. Assim é preciso rejeitar tudo que, sendo contra a natureza, pode passar a monstruoso. Não se deve privar nem o homem, nem animal algum, do sinal do seu sexo. Então o que ele está falando? Que esses homens eles se tornaram eunucos voluntariamente, tá? Então eles privaram do seu sinal, do seu sexo, tá? Então aqui Joséfo ele é um pouco até meio homofóbico aqui nas falas dele, né? Mas aqui pelo menos ele corrobora com aquilo que eu falei, ó. Ele está criticando esses homens que se tornaram eunuco voluntariamente, se eles seriam homicidas de criança, porque eles não geraram filho, né? Eles poderiam ter sido pais, e eles têm a alma efeminada, né? Segundo Joséfo, ou seja, uma alma enfraquecida, foram contra a natureza e mudaram o sinal do seu sexo. Quer dizer que eles faziam sexo, só que não era do jeito natural. Tá bom, galerinha? Então tá aí, só um adendo aí, a parte 4 daqueles vídeos, tá? Quem gostou, dá um like aí, por favor, pessoal. Comentem o que vocês acharam. Atividade é bom, engajamento. Quem não gostou também pode comentar, tá bom? Fiquem à vontade. Espero que tenham gostado. Paz a todos.